Ai. Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Então, se você está errando, aprende para você não ser destruído. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Um homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal, contra o insensato não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam ser honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum, o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga o pobre com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Caraca, então discipline, ensine ele, senão ele não vai te dar, pode ser que ele não te dê paz. Né? Eu fui disciplinado também. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Isso aqui é forte. A pessoa que fala, às vezes, precipita um pouco, fala uma bobagem. Isso daí já... Quem faz muito isso, então, né? Acaba que não tem muita esperança na vida. Quem vai ter mais esperança para o insensato. Então, por isso que é melhor fechar a boca e muitas vezes até fingir ser sábio, quando a gente não é, né? E também não esperar que a gente seja sábio, como o próprio provérbio diz. O que se acha sábio, esse provavelmente não é sábio. É tipo aquele só sei que nada sei. Então é tipo... A sabedoria é saber que você não sabe muito. O provérbio fala, né? Quem se acha sábio, ele fala, acho que não é sábio, não lembro. Enfim, é o anterior lá. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, o gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento. Não ousa testemunhar. Quem teme o Senhor cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muito desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Caraca, os justos detestam os desonestos. Meu Deus, parece Já os ímpios detestam os íntegros. E é forte. Os ditados de Agur. Ditado de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Sou o homem mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi a sabedoria nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente as palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu Senhor. Do contrário, o servo amaldiçoará, e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Forte aqui, os que são puros aos seus próprios olhos e não foram purificados, referencia o orgulhoso, o soberbo, o presunçoso, não, como é que é? É soberbo, o orgulhoso, soberbo e arrogante. O arrogante também. São pessoas que quase certo que não se acha muito, acha que é demais, sendo que não é tudo isso. E outra parte forte aqui que fala é... Ele não quer ter muito e nem pouco. Então ele está falando, Deus, eu só quero o necessário. Isso é muito da hora. Muita gente hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo busca por dinheiro e outros não sonham nada. E aí é muito legal que esse meio termo que é, não, eu só quero ser teu, Deus. Tipo assim, me dê tudo, mas me faça andar no seu caminho. Forte. E o caminho, né? A verdade é a vida de Jesus. Os que são puros, seus próprios
Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de faca, para devorar os necessitados dessa terra, e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga, Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitos, 4 que nunca dizem, é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz, é o bastante. Aqui eu buguei muito, aqui é mistérios. Os olhos de quem zomba do pai, e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Melhor honrar sempre o pai e a mãe. Mas é uma coisa, graças a Deus eu sempre fiz isso, sempre honrei. Há 3 coisas misteriosas demais para o homem. Não, há 3 coisas misteriosas demais para mim. 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Caraca. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas... A adúltera é pior que assim mesmo. A mulher, ela trai, ela se... Não, mas mulher só não. Assim, hoje em dia é homem e mulher. Porque quando você fala só um, eu conheço tanto homem quanto mulher, que eu já vi que trai e depois fala: ué, o que eu fiz de mais? O que eu fiz de errado? O que você fez, meu filho? O que você fez, minha filha? Fez nada de errado, não. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são pequenos, e no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. Eu não sei o que é garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo, o bode e o rei frente ao seu exército. Se você agiu como tolo, exaltou-se a si mesmo, ou se planejou mal, tape a boca com a mão. Caraca, forte. Se você agiu como tolo, exaltou-se a si mesmo, ou se planejou mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Controle a raiva. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Fala sabedoria, mulher. Fala sabedoria, minha mãe. Mulher, não convém aos reis, olha, Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Cara, uma coisa muito importante na vida é obedecer a sua mãe. Falei mulher engraçada, achei engraçado. Fale sabedoria, mulher. Mas obedecer a mãe, ouvir a mãe é muito, muito bom. Graças a Deus sempre dei ouvido a ela. Então, ouvir mãe sempre dá... Quer dizer, não toda mãe, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que não são bons exemplos, vamos dizer assim. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Eita, eu não sei nada. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento. Entre autoridades da sua terra, ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor.
cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. É interessante que fala que a mulher, essa mulher virtuosa, essa mulher, ela é a que teme ao Senhor, porque ela fala que aqui que o marido dela é respeitado, que onde ele toma assento entre as autoridades e tal. Então é a mulher que teme ao Senhor, a mulher que anda nos caminhos retos, ou seja, que lê provérbios, essas paradas todas, ela vai conseguir um marido exemplar, ela vai conseguir. Então é igual, da mesma forma que Deus fala que ele presenteia o homem com a mulher virtuosa, aí dá a entender que a mulher virtuosa também é presenteada com o marido virtuoso. Por isso que fala que o marido dela vai ser respeitado, o marido dela vai estar à porta da cidade. É interessante isso. Então, é um presente tanto para um quanto para outro. Mas para isso você tem que andar no caminho do Senhor. Evitar a pessoa, tanto a mulher como o homem, né, como é que falou? Leviano, prostitutos. Então, evitar essas pessoas para ir receber a pessoa certa de Deus, né? Glória a Deus. Agora tem que ir Marcos, né? Marcos, não sei porque, só Deus sabe. Eu acho que devia ser pelo menos Mateus se eu fosse no fechamento, mas está falando Marcos, então vai ser Marcos. Obedecer é melhor que sacrificar. Marcos 1. Caraca, mas vai de provérbio para Marcos, é muito. João Batista prepara o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Cara, quando estava preparado para ler Marcos, eu vou ter que estudar o livro depois de novo. Caraca, eu nem lembro. Eu lembro que ele foi escrito para... Em Mateus é rei dos judeus. Servo de Deus. Marcos é escrito para os romanos. É isso. Marcos é um livro escrito para romanos, indicando que Jesus, então os romanos trabalhavam muito. Então, como ele tenta evangelizar, assim, ele mostra como é que Jesus está o tempo todo ativo. Então, ele não para quieto. Ele vai para um lugar, faz milagre. Aí, o nosso amigo Jesus ele vai para outro lugar, ressuscita não sei quem. Aí ele vai para outro lugar, já tá não sei o que. Depois ele vai estar orando. Então, ele está o tempo todo em Marcos ativo, porque ele foi escrito para os romanos. Então os romanos eles pregavam muito isso na cultura deles, que o homem tinha que ser alguém que estava fazendo alguma coisa, ele tinha que ser brabo, ele tinha que estar trabalhando, ele tinha que servir o rei, ele tinha que lutar em guerra. Então eles eram como, eles até são comparados com, acho que é com um boi que fala, que aí é por causa que o boi sempre está se esforçando, ele é forte, ele é um animal que está assim. Então Marcos foi escrito nessa intenção. Aqui começa com João Batista, né, o clássico, aquele que abre o caminho para Jesus. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, sendo batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupa feita de pelos de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de me curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Uma coisa curiosa é que Jesus fala que não vai ter um homem maior que ele, homem de carne assim, que não seja, né, Jesus e tal, outro homem. Então, um pecador igual a gente, que maior que João. Então, isso é muito, muito forte. Até porque eu acho que João serviu desde o que nasceu, né? Tipo, ele sempre estava no deserto, comendo gafanhoto. Então, indica que a vida toda dele foi para Cristo mesmo, ele nasceu para isso. Eu acho que é referente a isso, mas tem muitos mistérios assim, do que significa exatamente ele ser o maior também, de todos, mas acho que é mais nesse sentido também. Está sempre com Cristo, com Deus, no caso, na época. Mas Jesus é o alfa e o ômega, então é muito louco, mas ele já morreu tanto pro passado, antes do que veio dele, tanto que depois. É muito louco, né? Ele é o início, o fim, o começo e tal. E outra coisa também curiosa é que aqui fala, depois de mim, ele fala que não é digno nem desatar os nós das sandálias. É muito louco porque Jesus, ele vai para os discípulos e lava os pés deles. Então, hoje em dia tem muita gente que é muito orgulhosa, sei lá, para limpar a igreja. Ou algo muito simples, sabe? Ou fazer algum serviço que ele acha que é vergonhoso. Não, eu quero estar lá, eu quero ser visto, eu quero isso. Mas Jesus, ele ensina que o maior no céu vai ser o menor. Então o João Batista fala: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Porém, o próprio Jesus, ele vai lá e lava os pés dos discípulos, mostrando que para o reino de Deus, aqui na terra temos que ser humildes, servos e tal. Claro que não é baixar a cabeça para qualquer um, mas essa é tipo um bom exemplo que ele usou para isso no mundo, é aquele lance dos romanos, né? Que ele fala que os romanos ele tinha que carregar. No Jesus nem mostra isso, naquela série lá.
que eles tinham que carregar um bagulho para os romanos até um certo lugar. Tipo assim, qualquer judeu, se vê um soldado romano, o soldado romano pode exigir que carregue até tal lugar. E aí você tem que andar tal... Era uma regra lá de Roma. Porém, então você tratava os judeus como animais. Aí Jesus fala, quando eles falarem isso, você carrega mais um pouco ainda. Então mostrando, tipo assim, sua obrigação é carregar até aqui. Você vai pedir para carregar mais um pouco para ele. Então você meio que vai ter que forçar até ele a ver você como ser humano e não te humilhar tanto. E você vai estar servindo ele mais do que ele pediu. Então é mais nesse sentido. O ser servo, não é ficar sendo escravo, baixar a cabeça, mas é você saber servir meio que no contexto que você vive ali. Então hoje em dia seria fazer um pouco mais do trabalho que é necessário muitas vezes. Respeitar o seu chefe e não falar nem mal pelas costas e elogiar ele e tal. Então servir nesse sentido, fazer mais do que necessário, eu diria. Batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João, no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, e de ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Interessante lá, ele estava no deserto, mas o anjo servia Cristo. Então ele estava o tempo todo sendo servido. Lembra até de Elias, quando estava no deserto, que também recebia carne pelo corvo, né? E até o anjo aparece para ele depois. Então até quando a gente está no deserto, Jesus vai aparecer lá para cuidar da gente. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Lá, ele não para. Então no livro está o tempo todo fazendo uma coisa. Ele não vai ter um descanso contando a história. Ele vai estar sempre mostrando Jesus servindo alguém, fazendo alguma coisa, fazendo um milagre. O tempo é chegado, diz ele. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creiam nas boas novas. Andando à beira-mar na Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Mas, então não conta nem quando ele pregou, aquela parte lá dele pregando, antes falam, Pedro, eu posso subir no seu barco, etc. Já conta que, ele viu Pedro lá, viu o pessoal, me sigam. Eu acho que é ele, não é? Sim, André. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiam. E indo pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eu acho que aqui é Pedro mesmo, que fala com a Simão ali. Jesus expulsa um espírito imundo. Aí, de novo, não para. Chamou ele e já continua, já está fazendo outra coisa. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nós destruir? Sei quem tu és, é o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles desobedecem. As notícias de seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo saíram à sinagoga, de novo, continua, com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava deitada à cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre deixou ela e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus os doentes, endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus os curou muitos, que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles se falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus os despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça para que seja a purificação do seu sacrifício, que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, e em lugar solitário. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Cara, tive que ler Abre para andar 20 minutos.
Mas é isso, Jesus não para em Marcos. Cada livro tem um significado, até porque foi escrito para um povo específico. Mas é muito da hora, Jesus está o tempo todo ativo. É isso, glória a Deus.